Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As crianças até 10 anos podem sair agora para as suas classes, onde também meditarão na palavra de Deus, onde se aprofundarão mais no conhecimento do Senhor, bem como nós aqui também. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui, nossos irmãos, amigos, visitantes, que estão presencialmente também, aqueles que estiverem nos acompanhando por meio das redes sociais. Há muito tempo atrás, um profeta chamado Samuel foi à casa de um israelita chamado Jessé, a fim de ungir um dos filhos dele como novo rei de Israel. E assim que o filho mais velho de Jessé apareceu, Samuel pensou com seus botões: está aí o rei de Israel, está aí o próximo novo rei de Israel, porque ele olhou para o semblante do filho mais velho de Jessé, para a altura, para a força, e ele logo pensou: esse é o próximo rei de Israel. Porém, imediatamente a voz de Deus veio a Samuel lhe dizendo que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Irmãos, essa história serve para ilustrar a importante verdade de que o homem vê apenas em parte, enquanto Deus enxerga o todo. O homem vê apenas uma parte das pessoas, da realidade, mas Deus não. Deus enxerga o todo. E é exatamente sobre essa importante verdade de o homem vê em parte, Deus vê o todo, que eu quero convidar você a meditar nessa noite, tanto em relação a nós mesmos, como também em relação aos outros. Para isso eu convido você a abrir a epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos, capítulo de número 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Hoje nós iremos meditar nos versos 25 a 32. Romanos, capítulo 11, versos 25 a 32. Vamos ler, fazer a leitura desses versos, e depois vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Mais uma vez, Romanos capítulo 11, versos 25 a 32. Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Obrigado. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Verso 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. E o verso 32 encerra dizendo: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Pai amado e Pai querido, nós temos uma palavra especial, Senhor, aqui diante de nós,
porque não é uma palavra escrita por homens apenas. Sim, foi escrita por homens, mas homens movidos pelo Teu Espírito Santo, instruídos, inspirados pelo Espírito Santo. Pai, esta palavra ela é inspirada pelo Senhor, por isso ela é viva e eficaz, por isso, Pai, ela transforma, por isso ela convence. Quando usada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, ela penetra o nosso coração e derrota, Senhor, todas as nossas defesas. Pai, eu peço que por meio do Teu Espírito Santo, essa palavra se torne compreensível aos nossos corações, a tal ponto que tenhamos o desejo, Senhor, de sermos transformados por meio dela. Abençoa cada um que aqui está, que possa ser tocado pelo Senhor, porque por homens, Pai, isso é impossível. É no nome de Jesus, portanto, que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos prestes a terminar as nossas meditações em Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Capítulos esses que foram escritos pelo apóstolo Paulo para tratar da questão se Deus esqueceu ou não o povo de Israel. Muitos na época de Paulo achavam que Deus deveria rejeitar de uma vez por todas o povo de Israel. Outros achavam que não. Inclusive na igreja a qual Paulo escreveu, haviam gentios convertidos e haviam judeus convertidos. E era importante que todos entendessem qual o plano de Deus para o seu povo, o povo do Antigo Testamento. Hoje a nossa penúltima mensagem nesse trio de capítulos. No próximo domingo nós iremos encerrar Romanos capítulo 11. E através da mensagem de hoje nós vamos ver em relação a que Deus enxerga o todo, em relação a que Deus vê não apenas uma parte, mas Deus vê o todo. Em primeiro lugar, eu vejo aqui que Deus vê o todo em relação ao futuro das pessoas. Deus vê o todo em relação ao que as pessoas serão. O homem não tem essa capacidade de prever o futuro de ninguém. O homem vê apenas o presente, e do presente ele calcula como ele acha que vai ser o futuro de alguém. Mas Deus é diferente. Deus não vê apenas o presente de alguém, Deus vê também o futuro de alguém. Deus vê o todo em relação ao futuro das pessoas. É o que eu vejo aqui nos versos 25 a 27. Eu quero convidar você a ler novamente Romanos 11, 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, diz o apóstolo Paulo, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Sem futuro. Não sei se você já disse essa expressão para alguém, mas sem futuro é uma expressão que muitas vezes, brincando ou não, nós acabamos dirigindo a algumas pessoas. Sem futuro. E era mais ou menos isso que alguns cristãos da igreja em Roma pensavam em relação aos judeus. Os judeus rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus que veio para salvá-los, e por isso Deus endureceu os seus corações, e agora, espiritualmente falando, eles não têm mais nenhum futuro. Era isso que alguns cristãos pensavam em relação aos judeus. Eles não têm futuro nenhum. Porém o apóstolo Paulo mostra aqui que a nossa visão do futuro das pessoas é diferente da visão que Deus tem sobre o futuro das pessoas.
Para isso, Paulo começa dizendo que não quer que eles ignorem o mistério. Mistério é uma palavra que nós usamos muito nos dias de hoje para falar sobre coisas que nós não entendemos nada. Ah, isso é um mistério. Porém, na época do apóstolo Paulo, mistério significava algo que antes não era compreendido, mas que Deus revelou o significado. Algo que antes não era compreendido, não era entendido, mas Deus explicou, Deus revelou o significado daquilo. Por isso que mistério na Bíblia é mistério revelado. Mistério na Bíblia é mistério explicado, porque Deus é poderoso para revelar mistérios. Várias e várias vezes na Bíblia nós vemos Deus revelando o oculto, revelando o escondido, resolvendo mistérios. Então Paulo aqui vai falar de algo que não era compreendido antes, mas que Deus mostrou para ele, e agora ele quer passar, ele quer transmitir para a igreja. E por que Paulo não queria que os cristãos de Roma ignorassem o mistério sobre o qual ele ia falar? Ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. O que significa ser presumido em si mesmo? A ideia aqui é de pensar por conta própria. O que Paulo está dizendo aqui, vocês precisam entender o mistério que Deus está revelando aqui, para que vocês não pensem por conta própria a respeito de nada. Porque essas são as opções do ser humano. Ou ele pensa do seu próprio jeito, ou ele pensa do jeito que Deus quer que ele pense. Ou ele pensa da sua própria maneira, eu acho que é assim, ou ele vai aceitar aquilo que Deus revelou para ele na sua palavra. Então Paulo diz: eu não quero que vocês deixem de conhecer esse mistério, para que vocês não pensem besteira, inclusive para que vocês não se achem cristãos. Porque quando nós somos ignorantes a respeito de algo, ou a respeito de alguém, das duas uma: ou a gente fica desesperado, ou a gente fica orgulhoso. E era isso que os cristãos de Roma estavam ficando, orgulhosos, achando-se melhores do que os outros, achando que eram melhores do que os judeus, que agora não tem mais futuro nenhum. Deus não tem mais nada com esse povo. Nós agora somos o povo de Deus e Deus esqueceu deles. Paulo vai mostrar que não. Paulo vai mostrar que somente Deus vê o futuro completamente das pessoas. E de qual mistério, pastor, Paulo está falando aqui então? Qual mistério Paulo queria que os cristãos entendessem? Paulo diz que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Nós acabamos de ver que de fato Deus endureceu os israelitas pelo fato deles haverem rejeitado o seu Salvador. E algumas pessoas poderiam olhar para o que Deus fez e dizer: Deus desistiu desse povo, não desistiu? Deus endureceu o coração deles, não endureceu? Quer dizer que Deus não tem mais nada para o futuro deles, não é? Mas Paulo aqui revela o mistério. Qual é o mistério? O endurecimento de Deus a Israel foi apenas em parte. E quando ele diz em parte aqui, essas palavras em parte, elas podem significar que não foi um endurecimento total, completo. Deus endureceu, mas Deus não endureceu totalmente. Deus endureceu em parte, na intensidade do endurecimento. Ou pode ser que Paulo esteja falando do número de israelitas cujo coração Deus endureceu. Não foi todo o povo,
foi uma parte do povo. Ou então, Paulo está dizendo que foi algo provisório. Deus endureceu, mas Deus não endureceu para sempre. Deus endureceu em parte. De fato, irmãos, Paulo diz que veio o endurecimento em parte a Israel até que, note que há um limite. Deus endureceu em parte os israelitas até que haja entrado a plenitude dos gentios. Pastor, o que significa isso? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Entrar aqui significa entrar no reino de Deus, entrar na salvação. E quando João viu no céu uma multidão de pessoas adorando o Cordeiro no livro de Apocalipse, ele viu que essas pessoas eram de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Então pode ser que o que Paulo esteja dizendo sobre a plenitude dos gentios signifique quando finalmente pessoas de todas as tribos, todas as nações, todos os povos, todas as línguas tiverem aceitado a Jesus, um representante de cada povo, então o endurecimento de Israel será retirado. É algo que não vai durar para sempre. O mistério, então, que Paulo queria que os cristãos de Roma não ignorassem, é que um dia o endurecimento que veio ao povo de Israel como castigo pela incredulidade deles seria retirado. Pastor, e quando esse endurecimento de Deus for retirado de Israel, o que é que vai acontecer? Olha o verso 26. E assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Irmãos, quando Paulo usa essa expressão todo Israel, ele não está dizendo que cada israelita, sem exceção de um, vai ser salvo, não. O que ele está dizendo é que vai ser diferente dos nossos dias. Porque hoje o número de salvos é composto principalmente daqueles que não são judeus. Tem algum judeu aqui essa noite? Não, nós somos gentios. A igreja é composta principalmente por não judeus. Mas Paulo diz que um dia, quando o número de gentios se completar, Deus vai tirar o endurecimento que Ele mesmo colocou no coração do seu povo. E quando Ele tirar esse endurecimento, então não apenas alguns israelitas serão salvos, mas todo Israel será salvo. É como se Paulo estivesse dizendo aqui então, que um dia Israel como um todo se voltará para o Senhor novamente. O Israel que rejeitou Jesus, o Israel que apedrejou Estevão, o Israel que rejeitou os apóstolos, o Israel que fechou o coração para Deus, um dia vai se voltar para Deus como um todo. Muito semelhantemente ao que aconteceu com a cidade de Nínive. Lembra quando Jonas foi enviado à cidade de Nínive? E ele pregou ali uma mensagem de juízo. E a palavra de Deus diz que do maior ao menor, a cidade inteira se voltou para o Senhor, se arrependeu, se converteu. É algo mais ou menos assim que Paulo diz que vai acontecer com o futuro de Israel. E isso era um mistério, porque o homem jamais ia olhar para Israel e dizer: esses vão se converter. Não, é Deus revelando o futuro das pessoas para mim e para você. E aí talvez você pergunta: pastor, e quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso finalmente vai acontecer? Paulo cita passagens no Velho Testamento
que mostram que quando o Senhor vier, Ele perdoará os pecados do seu povo. Ele fará uma nova aliança com o seu povo. Por isso, muitas pessoas acreditam que durante a volta de Jesus, durante a segunda vinda de Jesus, muitos judeus se converterão ao seu Salvador. Talvez, eu não sei, mas é possível que aqui Paulo tenha lembrado do que aconteceu com ele mesmo. Estamos estudando sobre Paulo nos domingos pela manhã, e domingo passado nós meditamos sobre a conversão de Paulo, como ele era um judeu de coração duro, mas no meio do caminho, quase chegando em Damasco, o próprio Salvador aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali as escamas dos olhos espirituais de Paulo caem por terra, e Paulo se converte ao Senhor Jesus. E ele talvez imagina que assim como aconteceu com ele, quando o Senhor veio até ele, ele se converteu. Quando o Senhor vier ao seu povo novamente, o seu povo vai se voltar para o seu Salvador. Isso mostra, irmãos e amigos, uma lição muito importante, que no final eu quero compartilhar com você. Em relação a que Deus vê o todo. Primeiro, Deus vê o todo em relação ao futuro das pessoas. Deus sabe o que vai acontecer com Israel, por exemplo. Mas não apenas em relação ao futuro das pessoas. Deus vê o todo em relação ao presente das pessoas. Deus não apenas vê em relação ao que as pessoas serão. Deus também sabe o que as pessoas são nos dias de hoje. Acompanha comigo os versos 28 e 29. Ainda falando sobre essa gente, esse povo que rejeitou Jesus, Paulo diz: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irmãos, é impressionante isso. Paulo aqui diz duas coisas que o povo de Israel são. Primeiro, o povo de Israel é inimigo por causa do Evangelho, porque eles rejeitaram o Evangelho. Para que esse Evangelho chegasse a outras pessoas, Deus aceitou que o seu povo se tornasse seu inimigo. Os judeus eram perseguidores dos cristãos, eram inimigos dos cristãos, portanto eram inimigos dos propósitos de Deus. Mas olha como Deus não vê apenas uma parte, Deus vê o todo. Por isso Paulo diz que se por um lado eles são inimigos, por outro lado, quanto porém à eleição, eles são o quê? Amados por causa dos patriarcas. Por um lado eles são inimigos de Deus, porque estão rejeitando os propósitos de Deus. Mas para o mesmo Deus, eles não são apenas inimigos. Para o mesmo Deus, o inimigo é amado. O inimigo de Deus é amado de Deus, não porque ele merece, mas porque Deus fez uma promessa aos patriarcas. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso, por causa daqueles que viveram lá atrás, eles não são apenas inimigos, eles também são amados. Somente Deus tem essa capacidade de ver o que alguém realmente é por completo. Porque o homem vai olhar para Israel e vai dizer
apenas que ele é inimigo, ou então apenas que ele é amado. Deus olha para o mesmo povo e diz: esse povo é inimigo, mas eu amo esse povo. Ele é meu inimigo, mas ele também é amado do meu coração. O homem só vê uma parte, como aqueles dois cavaleiros que ao mesmo tempo pararam diante de uma estátua. Depois de olharem para a estátua, um disse para o outro: olha como essa estátua dourada é bonita. E aí o outro franziu a testa e disse: que estátua dourada nada? Está vendo que essa estátua é prateada? Prateada o quê? Estou vendo aqui, ela é dourada, o outro não, é prateada. E eles já iam puxar a espada para duelar, quando a terceira pessoa chegou, olhou para a estátua e disse: ei, você vem para esse lado e você vem para esse lado. Quando eles mudaram de lado, eles perceberam que por um lado a estátua era dourada e pelo outro lado a estátua era prateada. Nós só vemos um lado das pessoas, nós só vemos um lado da questão, mas o Deus que nos criou e quer nos salvar, Ele nos vê por completo. Ele sabe o que nós somos, Ele conhece o nosso presente por completo. Não é questão de relativismo, é questão de limitação mesmo. Nós somos limitados, precisamos pedir a Deus: Deus, me revela o que fulano realmente é. O que fulano é aos teus olhos, porque eu vejo pouco, eu vejo ruim, eu não vejo tudo, eu só vejo em parte. Então me revela, Senhor, como o Senhor olha para alguém. Aquela pessoa que é tua inimiga, aquela pessoa que te persegue, Deus não quer que você olhe para ela apenas como inimigo, porque não é assim que Deus olha. Deus olha como inimigo, mas Deus também olha como amado dele. E é assim que Ele quer que nós olhemos. Nós vemos em parte, mas Deus vê o todo em relação ao presente das pessoas. O que elas são, o que elas fazem, o que elas pensam, o que elas sentem. Como é maravilhoso saber que Deus nos conhece por completo. Para concluirmos, já vimos que Deus vê o todo em relação ao futuro das pessoas. Deus vê o todo em relação ao presente das pessoas. E o que é que está faltando? Deus vê o todo em relação ao passado das pessoas. Que Deus maravilhoso. Versos 30 a 32. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Sabe por quê? Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Que Deus maravilhoso. Às vezes nós olhamos para o nosso próprio passado e nós só vemos um lado do nosso passado. Ou nós enfatizamos o lado bom, ai como foi bom, ou nós enfatizamos o lado ruim, porque nós vemos em parte. Mas Deus vê o todo do nosso passado. Deus vê o lado ruim do nosso passado, o que Paulo chama aqui 4 vezes de desobediência. Em 3 versículos Paulo cita 4 vezes a palavra desobediência, e ele até diz que Deus encerrou, Deus trancou a todos na desobediência. O que Paulo está dizendo? Todos foram considerados por Deus como desobedientes e culpados.
Isso é para aqueles que acreditam que são bons o suficiente aos olhos de Deus para serem salvos. Pois eu queria dizer que aos olhos de Deus, nós somos bons o suficiente para sermos presos eternamente em uma prisão de castigo. Porque ele diz: Deus encerrou a todos na desobediência, sem exceção. Todos nós somos culpáveis, todos nós somos pecadores, miseráveis pecadores perante Ele. Deus sabe que eu e você fizemos que não agradou, que não foi correto, Ele sabe. Agora escute, Deus não vê apenas o lado ruim. Que Deus maravilhoso. Deus vê também o que pode vir depois do que aconteceu de ruim. Deus pode ver que depois da desobediência, Ele pode exercer misericórdia. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Deus disse que todos são culpados. Sabe para quê? Para que Ele pudesse ter misericórdia de todos aqueles que Ele condenou. Deus não quer ter misericórdia apenas de alguns. Deus não queria ter misericórdia apenas dos judeus. Deus não queria ter misericórdia apenas dos gentios. Por isso Ele colocou todos dentro do mesmo pacote, para que Ele pudesse ser misericordioso para com todos. Esse sempre foi o propósito de Deus, ser misericordioso para com todos. Aí a gente entende por quê que no final do capítulo 11 Paulo expressa um louvor tão maravilhoso ao Senhor nos versos 33 a 36, versos inclusive que eu quero convidar você a neles meditarmos no próximo domingo, como conclusão da nossa série Romanos 9, 10 e 11. Por que Paulo louva ao Senhor no final desse capítulo? É por causa dos planos, dos propósitos, dos projetos de Deus, que vê não apenas uma parte, mas vê o todo, do nosso futuro, do nosso presente e do nosso passado. Deus não queria, mas Deus permitiu que algumas coisas acontecessem, para que através dessas coisas ruins, nós pudéssemos nos chegar a Ele, conhecê-lo e receber a misericórdia dEle em nossos corações. Deus permitiu a desobediência de Israel, para que a misericórdia chegasse aos gentios, para que assim como a misericórdia chegou aos gentios, Ele pudesse também dar misericórdia a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, eu queria compartilhar com você duas lições que eu tirei sobre esse texto. Primeira lição é: cuidado com conclusões precipitadas sobre os outros. Cuidado com conclusões precipitadas sobre as outras pessoas. É muito fácil nós olharmos para os outros e termos pensamentos errados, como por exemplo: fulano é bom. Mas nós sabemos que bom só existe um. Bom, perfeito, só existe Deus. Mas também tem outra atitude errada que às vezes nós podemos ter em relação aos outros. Nós podemos olhar para os outros e dizer: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução, essa aí não tem mais salvação. Nós temos o costume de olhar para os outros, assim como os cristãos de Roma estavam querendo olhar para o povo de Israel. Esse aí Deus esqueceu, esse aí não tem mais futuro. Mas nós podemos nos enganar, porque só quem sabe o futuro das pessoas é o Senhor. Cuidado para não olhar com conclusões, com atitudes, com pensamentos precipitados sobre os outros. Nos Salmos, várias vezes Davi
expressa que era exatamente isso que as pessoas pensavam sobre ele. Ah, ele está caído. Ah, Deus esqueceu dele. Ah, Deus não liga mais para ele. E aí, quando chegava no final do salmo, Davi expressava o que Deus havia feito para mostrar para as pessoas que elas estavam erradas acerca do servo de Deus. Ele estava caído, mas Deus teve misericórdia dele e o levantou. Ele estava se perdendo, mas Deus agiu na vida dele e o salvou. Porque é assim que Deus faz. Hoje, inclusive, depois da escola dominical, eu e a Suiane fomos visitar uma prima dela, que passou alguns dias internada no hospital, em estado gravíssimo. E a Suiane aproveitou para contar da experiência dela, a experiência que ela teve, quando ela ficou internada no hospital com dengue hemorrágica. E ela estava dizendo hoje, e isso ficou gravado na minha memória, ela estava dizendo acerca do que os médicos, os profissionais da medicina diziam para a mãe dela. Eles diziam: mãe, prepare-se, porque não há mais nada que nós possamos fazer. Mãe, se prepara, porque pelo estado em que ela se encontra, ela não vai sobreviver. Mas ela está aqui na minha frente hoje, para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas sobre as outras pessoas. Nós não podemos dizer o que elas serão ou o que elas não serão. Não faça isso em relação a pessoas distantes de você. E não faça isso em relação a pessoas próximas a você. Não coloque no seu coração o pensamento de que esse teu parente não tem mais jeito, essa pessoa que trabalha com você não tem mais solução, porque você vê apenas uma parte, mas Deus vê o todo desta pessoa. Nestes dias, inclusive, algo maravilhoso aconteceu com meu irmão mais velho, Alan. Desde a morte do meu pai, em março desse ano, o Alan se tornou uma pessoa incrédula em relação a Deus. Alguém que não aceitava sequer conversar sobre Deus. Ele dizia: mãe, fale comigo sobre qualquer assunto, mas sobre Deus não. Porque nesse Deus de vocês eu não acredito. E quando foi domingo à noite, falei sobre não termos orgulho em relação a pessoas que estão afastadas, pessoas que estão desviadas. E a Suiane me surpreendeu dizendo: ei, eu senti desejo da gente ir lá no teu irmão falar com ele. E eu confesso para vocês que eu pensei no meu coração: ir lá para quê? Ele deve estar embriagado num momento desse, não vai nem receber a gente. Mas eu acatei o conselho e nós fomos. Quando cheguei lá, fiquei surpreso, porque foi ele quem abriu o portão. E nós íamos comer uma pizza, mas ele já tinha jantado. E nós começamos a conversar, e eu senti de falar algo para ele. E olhando nos olhos dele, eu disse que eu amava, e que assim como nosso pai, ele era amado, mas estava tomando decisões erradas, e tivesse cuidado para não ir por esse caminho, e assim. E eu fiquei feliz, porque eu falei aquilo que eu queria falar para ele. E depois nós viemos embora, e quando foi quinta-feira, a minha mãe manda uns áudios que o Alan enviou para ela, contando sobre um sonho que ele teve. Ele é caminhoneiro, e houve um local, uma viagem que a bateria do caminhão simplesmente arriou, não tinha mais força para nada. E esse local era um local ermo, era um local onde não dava para falar com ninguém, era um local onde não dava para ligar para ninguém, não dava para pedir ajuda, para recarregar a bateria, nada. E aí ele, sem nada para fazer, decidiu ir dormir, pelo menos tentar, porque disse que não tinha vento e tinha muita muriçoca. Mas aí ele
conseguiu adormecer. E no sonho, alguém se aproxima dele e diz: lança a rede. Lança a rede. Lança a rede. E ele diz que se acorda no meio do nada e lembra do sonho, lança a rede, lança a rede. E ele diz que, lembrando das palavras que eu tinha falado para ele, ele pensa: mas será que eu tenho que tentar ligar o caminhão? Mas que loucura é essa? A bateria está arriada. Mas lança a rede, lança a rede, lança a rede. E aí ele disse que lembrou de uma postagem que eu fiz no Facebook, na qual dizia que aquele que manda lançar a rede é o mesmo que a encherá de peixes. E aí ele disse: não custa nada tentar. E ele se levantou e fez algo lá, deu partida. E quando ele viu, a bateria funcionou e o caminhão pegou. E ele disse: mãe, eu não tenho nem palavras, não sei nem como é que eu falo isso. Mas algo que ele falou ficou gravado no meu coração. Ele disse: mãe, Deus me levou para o deserto para me mostrar que me ama. Não julgue precipitadamente. Para de achar que não tem mais jeito. Para de achar que o que você está falando não vai surtir efeito. Porque somente Deus vê o todo. Você vê uma parte, mas Deus vê o todo. O que Ele mandar você fazer, faça. Segunda lição que eu tiro desses versículos: primeiro é cuidado com conclusões precipitadas sobre os outros, próximos a você ou não. E a segunda é cuidado com conclusões precipitadas sobre você mesmo. Ainda falando sobre a visita que nós fizemos hoje, a prima da Suiane, ela, em determinado momento, nos disse que ela chegou a pensar e a dizer: tão grande era a dor que ela estava sentindo, uma bactéria no seu organismo. Tão grande era a dor que ela sentia, que ela chegou a pensar e até disse para sua mãe: mãe, eu vou morrer. Mãe, eu vou partir. Mãe, eu não vou suportar. Mas ontem ela recebeu alta e está em casa para a honra e glória de Deus. Nestes dias, uma mãe jovem que participa de um grupo de WhatsApp, do qual eu também faço parte, passando por alguns problemas, disse: se Deus me amasse mesmo, Ele me mataria. Você já chegou a um ponto como esse, em que você achava que não tinha mais solução, não tinha mais jeito, a única solução para você era a morte? A melhor coisa que Deus poderia fazer por você era tirar a tua vida. Pois ela chegou a esse ponto. E houve outra pessoa na Bíblia que também chegou a esse ponto. E o nome dele era Jó. Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele disse que não exista o dia no qual eu nasci. Em outras palavras, ele queria que Deus tirasse a sua vida, porque ele nunca teria coragem de fazer isso. E sabe por que Deus não atendeu ao pedido de Jó? Sabe por que Deus não atendeu ao meu pedido quando eu pedi para morrer? Quando você pediu para acabar com tudo? É porque somente Ele conhece o final da história. Jó pediu para morrer, mas Deus não permitiu, porque Deus sabia o que ia acontecer em Jó 42. Deus sabia que Jó ia se arrepender, e Jó ia ser restaurado em todas as coisas. Ei, o que está acontecendo agora ainda não é o fim. Deus ainda não terminou com você. Deus tem algo ainda para fazer na minha vida e na tua vida.
pode estar sendo difícil, pode estar fazendo você chorar. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na vida de alguém que você ama, ou na tua vida, mas para de tirar conclusões precipitadas. Porque tem dia que a gente tira mesmo, tem dia que a gente acha que tem que ser o fim, tem dia que a gente acha que tem que terminar algo, mas quem decide é o Senhor. Sendo assim, eu queria terminar fazendo um convite para você. E o convite que eu faço é simples. Para de viver segundo o teu próprio pensamento e confia no pensamento que Ele tem para você. Para de viver segundo o teu próprio plano, o teu próprio projeto, achando que é assim que tem que ser, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Para de se achar, para de achar que é bom, ou para de achar que não tem jeito. Confia no Senhor, no mistério que Ele está te revelando hoje. Crê no mistério, acredita na revelação de Deus e diz: Senhor, a partir de hoje não é mais como eu quero, a partir de hoje é como o Senhor quer. A minha vida está em poder das tuas mãos. Quero convidar o grupo de louvor a entoarmos um cântico ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero convidar você a, nesse momento, abrir o coração para a palavra de Deus. Abrir o teu coração para o Espírito Santo. Para de achar que essa palavra é para quem está na tua esquerda, na tua direita, na tua frente ou atrás de você. Essa palavra, irmãos, foi para mim. Essa palavra mudou o meu dia hoje. É bom quando a palavra fala primeiramente com você. Mas eu confesso para vocês que hoje eu estava tendo pensamentos que não agradavam a Deus. Mas essa palavra me mostrou que quem é o dono da minha vida não sou eu. Quem é o dono da minha vida é Jesus Cristo. Eu estava olhando uma parte, mas eu decido confiar na visão que Ele tem do todo. Se você também está tomando uma decisão hoje de confiar, não mais no teu coração, mas naquele que por você morreu e ressuscitou, eu quero convidar você a vir ao altar, publicando uma decisão que você está tomando. E não importa a quantidade, não olhe se alguém for, eu vou também, não. Faça aquilo que Ele está falando ao teu coração. Se Ele está chamando você, é você que Ele quer que tome uma decisão hoje. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se alguém quer receber Jesus como Salvador e Senhor, se alguém quer se reconciliar com Ele, se alguém quer renovar um voto de confiar mais nele, quero convidar você a vir ao altar e no final nós vamos orar pela tua vida. Tem tirado a nossa paz, mas Deus manda te dizer algo nessa noite. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Seja de onde você veio, aonde que você chegou,
Glória a Deus. Nós vamos orar agora, mas eu queria dar mais essa oportunidade para alguém que precisa se reconciliar hoje. Para alguém que se afastou do propósito. Para alguém que não está vivendo segundo a direção de Deus para a sua vida. Para alguém que não era nem para estar aqui hoje, mas Deus trouxe, porque Ele quer ter misericórdia de você. Mas para Ele ter misericórdia, você precisa abrir o coração para Ele. O mundo quer te prender em uma prisão da qual você não sai, mas Deus nos prende em uma prisão da qual, no momento em que nos arrependemos, Ele nos tira de lá, porque Ele quer ter misericórdia de nós. Será que tem alguém que diz que hoje é o dia de se reconciliar com o Senhor? Você já teve livramento de morte, e Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele não vai te obrigar, não se preocupe. Quem força é o inimigo. Ele conduz. Tem alguém? Deus sabe que tem. Tem misericórdia, Pai. Toca no coração, Senhor. Tira a venda dos olhos, Pai. Tira a cegueira, Senhor. Tira o véu, Senhor. Tira o endurecimento do coração, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. É melhor que você se arrependa agora do erro, porque chegue lá fora e diga: eu deveria ter ido. Eu deveria ter me reconciliado. Eu deveria ter recebido, Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para agradecer ao Senhor. Agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito. Agradecer, Senhor, pelo Teu povo. Agradecer, Senhor, pela Tua palavra. A palavra que revela mistérios. A palavra que revela o oculto e o escondido. A palavra, Senhor, que direciona os nossos corações. Pai, que não saiamos daqui sendo donos de nós mesmos, como muitas vezes nós queremos ser, Senhor, por conta das circunstâncias, das dificuldades. Nós queremos ser donos de nós mesmos. Nós queremos ser presumidos em nós mesmos, Deus. Nós queremos nos achar que podemos guiar o nosso próprio caminho, quando na verdade nós não podemos nada, Senhor. Só quem pode nos guiar é o Senhor. O Senhor me ensinou isso hoje. O Senhor me renovou hoje mais uma vez. Assim como o Senhor renovou o Senhor a todos nós. Obrigado, Senhor, por estas vidas no altar, as quais o Senhor tocou no coração. O Senhor sabe para quê, Pai? Para transformar vidas e através deles transformar outras vidas. Pai, estamos vendo uma parte, enquanto o Senhor vê o todo. Por isso confiamos em Ti e não em nós. Abençoa, Pai, estas vidas. Abençoa o Teu povo. Abençoa, Pai, o restante deste mês. Tudo que está para acontecer, Pai. Dia das crianças no próximo sábado. Abençoa, Pai. Que seja algo edificante para elas. Que possamos servi-las como Jesus serve. Pai,
abençoa esta semana. Tudo que está, Senhor, nos teus planos para acontecer, que possamos entender e confiar. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso eu peço e agradeço em teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu encerro este culto em atitude de adoração, em atitude de contrição, em atitude de arrependimento e de mudança de vida, desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima